Oi, oi, gente, tudo bem? Vamos lá, hoje eu quero trazer aqui alguns insights, né, que eu tive, algumas consciências que eu tive usando a ferramenta ressonância harmônica do professor Eli Couto. Essa ferramenta, né, de transferência de informação que busca a iluminação espiritual e a expansão da consciência. Eu venho nessa busca há muitos e muitos anos. Depois eu fui me dar conta, porque a minha história eu sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre fui uma pessoa muito comercial, né, muito social. Mas eu sempre busquei autoconhecimento e eu sempre busquei terapias alternativas. E aí, revisitando a minha história, porque a gente acaba esquecendo, né, de coisas que a gente não usa no dia a dia, eu fiz um curso de facilitadora da Diksha. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a Diksha é uma ferramenta também de iluminação espiritual da Índia, né, que tem dois mestres, Siriyama Bhagavan, que trouxeram, né, isso para essa ferramenta para a humanidade e hoje ela continua sendo usada. Eu, porém, não utilizo mais assim de forma coletiva, mas obviamente que os conhecimentos estão comigo desde então. E as práticas, eu retomei algumas delas, né, aquelas que eu tinha acesso, enfim, meditações e tal. Eu retomei porque eu achei que eu adorava na época, né? E eu me afastei disso. Hoje eu entendo, né, uma forma que o nosso ego tem de nos afastar daquilo que faz sentido pra gente, para nos manter na nossa zona de conforto, que é o assunto que eu queria trazer hoje, né? O que eu entendi, né? O que eu avaliei com tudo isso e o fato também de eu estar estudando a parte científica do comportamento humano me ajuda muito a fazer essas sinapses, né? A conectar os pontos e identificar algumas coisas. E aí eu percebi o seguinte, com relação à zona de conforto, né? O professor fala muito da zona de conforto e a gente ouve muito sobre isso no mundo inteiro, né? Enfim, vários assuntos a gente ouve falar sobre a zona de conforto. E eu não tinha muita clareza do que significava a zona de conforto, especialmente porque eu sempre fui uma pessoa que aceitei desafios, né? Eu sempre fui uma pessoa assim que sempre estive aberta para a vida. Então, tudo que. E sempre fui uma grande co-criadora, né? Sempre fui. Claro que teve um momento ali que parou, né? A minha cocriação. Ou melhor, a minha cocriação começou a ser negativa, mas ok. Mas eu lembro, né? Toda a minha infância, adolescência, juventude, todas as ideias que eu tinha na minha cabeça, todos os sonhos, as vontades que eu tinha, elas aconteciam. Eu fazia elas acontecerem. Ou melhor, eu era co-criadora, né? Sempre fui. E aí as coisas aconteciam, né? Eu sonhava com alguma coisa, eu imaginava na minha cabeça. E eu sempre desejei as coisas de acordo com aquilo. Assim, eu nunca desejei as coisas em cima dos outros. Assim, eu nunca tive os outros como referência, vamos dizer assim, sabe? Eu tinha uma ideia, eu tinha um sonho, eu tinha um insight, eu li alguma coisa, sei lá, eu vi alguma coisa me estimulava que eu queria, e eu queria viver aquela experiência, né? Eu sempre fui uma buscadora de experiência, eu sempre gostei de experimentar as coisas, né? Claro que hoje também eu entendo isso como uma base aí da minha personalidade, mas enfim, eu não entendia muito a zona de conforto porque eu fazia essa associação. Poxa, mas se eu sempre me desafiei, se eu sempre topei mudanças, se eu sempre encarei as coisas com coragem, obviamente que eu sentia medo, mas eu ultrapassava o medo. Como assim que eu tô na zona de conforto? Eu não tô entendendo, sabe? Eu tive bastante dificuldade em entender o que era a zona de conforto até o dia que eu tive um insight. O que acontece, né? Eu tava fazendo o módulo de emoções do meu curso de neurociência do comportamento, que é uma pós sensacional, assim, que eu tô apaixonada. E aí eu comecei a entender, a partir daquela aula e de todas as outras, né, que surgiram depois dela, sobre o processo químico que acontece no nosso corpo de acordo com aquilo que a gente sente. É um processo químico, então eu comecei a entender que os nossos sentimentos e os nossos comportamentos, eles são condicionamentos. Aí eu
comecei a pensar assim, bom, deixa eu olhar pra mim, né? Num outro vídeo que eu gravei, eu falei sobre os insights que eu tive sobre aquilo que eu estava colhendo a partir daquilo que eu estava plantando mesmo de forma inconsciente. Ou seja, né, as minhas escolhas, da onde estavam vindo as minhas escolhas. Eu identifiquei que elas estavam vindo de algumas crenças, essas crenças são o quê? Condicionamentos que foram colocados na minha mente, não inserido, não só por outras pessoas, pela educação, pelo ambiente, né, escola, igreja, família, enfim, mas também pela minha forma de perceber as coisas, porque isso é único, né? A gente já vem ali com um código, né? Um código de barras, cada um de nós, né? E ali tem informação pra caramba. Então, a gente, quando vem para se, né, nasce, a gente vai cair numa família, vai cair numa casa, vai cair numa cidade, num país, num bairro, né? Vai cair num ambiente em que a gente vai absorver ali outras informações que elas vão se encaixar com aquilo que a gente, vamos dizer assim, com o nosso código de barras, que vai captar aquilo de uma forma, né? Daí nossos irmãos têm outro código de barra, eles vão captar de outra forma, embora muitas vezes o estímulo seja o mesmo, né? Tá, fecha parênteses. Aí eu fui entender assim, bom, a culpa, que eu vou te dizer que, eu vou dizer pra vocês assim, que é o sentimento, vamos dizer assim, mais impactante que eu percebia na minha vida, que eu comecei a ter percepção dela, eu acho que deve fazer uns 3 ou 4 anos, de verdade. Mas eu não conseguia chegar na raiz, né? E aí eu fui, claro, de uma forma assim, bem ampla, né? Comecei a raciocinar, a refletir sobre isso. E eu comecei a ver que o sentimento de culpa, ele é inerente ao ser humano, porque uma vez que a gente está nessa experiência terrena, a gente veio aqui para conhecer, experimentar e executar o amor incondicional, que é a língua do universo, né? É a forma como o universo se comunica, como Deus é, né? É o amor universal, incondicional. E a gente, como ser humano, precisa aprender esse sentimento para que a gente consiga se libertar e conviver com as pessoas em harmonia, sendo quem nós somos, com liberdade, né? Com alegria, principalmente, que também é a linguagem do universo. Ok. Tá, daí eu entendi isso. Bom, que bom, não sou só eu, né? Todo mundo aí sente culpa. Tá, mas como que é a minha culpa, de onde ela vem, por que que ela é assim, por que que ela me suga? E eu comecei a entender que era, também falei isso no outro vídeo, a partir da minha criança interior, da forma como eu percebia o mundo, dos estímulos que eu tive durante a minha educação, que me fizeram crer naquilo, né? De ser responsável pelas pessoas, de me sentir culpada, porque obviamente eu não conseguia resolver a vida das pessoas, então eu sempre ia ficar me sentindo culpada. Só que aí eu entendi que esse sentimento de culpa, ele criou, vamos dizer assim, um condicionamento no meu organismo, na minha mente, no meu coração, né, no meu processo químico, né? Todo o processo químico do meu organismo estava configurado daquele jeito. Era um fluido, né? Um fluido assim de energia configurado. E aí eu fui entender que isso é a zona de conforto. Por quê? Porque uma vez que isso é uma configuração, ou seja, eu já estou acostumada a ser assim, já estou acostumada a pensar assim, sair disso é difícil, óbvio, né? Eu tô acostumada a ver o mundo assim, eu tô acostumada a sentir isso. Então é óbvio que vai ser difícil sair disso. E aí que eu entendi o que que era a zona de conforto. A zona de conforto é a gente permanecer sendo quem a gente é, não permitindo com que essas sombras, com que essas máscaras saiam para que a gente experimente o nosso ser divino, quem a gente verdadeiramente é, né? Porque esses condicionamentos, eles foram ali algumas configurações feitas, né? Que o crescimento, o amadurecimento requer que tu desconfigure, que tu troque, né? Que tu saia da zona de conforto e encare o sentimento, a emoção e o desconforto de ser diferente. Então, assim, sustentar essa ruptura é mega difícil. Foi muito difícil, muito difícil. Tem vários dias assim que, dependendo do que acontece, eu penso e aí eu fico assim meio
desbaratinada, assim, daqui a pouco eu... Não, respiro, calma, respira, tá. É legal, ótimo. Tu tá sustentando um novo eu. Então, tu precisa segurar a onda. Vai que vai, entendeu? E aí a minha centelha, ela é maravilhosa, gente. A minha centelha, ela, puxa vida, nossa, ela me empurra, né? Ela me dá cada empurrão que, só por Deus. E isso é um deles, sabe? Tipo, eu comecei a escrever, sabe? Assim, minhas reflexões sobre isso e tal. E eu comecei, assim, a analisar, poxa, é por isso que também eu venho da região católica, eu inclusive frequento a igreja. Para mim é muito importante estar lá, especialmente porque eu estou buscando conhecimento, então sair das crenças muito limitantes dali, mas entender o resto, porque tem muita coisa boa, né? As religiões elas têm seus defeitos, óbvio, porque tem muito ser humano envolvido. Mas quando a gente busca conhecimento e começa a analisar de uma forma mais ampla, né? Começa a ter capacidade de discernimento e reflexão, tudo faz muito mais sentido. E aí eu comecei a entender, né? Por isso que aquela linguagem sempre de permitir com que Jesus entre na nossa vida, aquilo eu não entendia o que era aquilo, e aí eu comecei a entender que é justamente permitir com que essa vibração tão grande, tão poderosa, nos sustente nesses momentos de sair da nossa zona de conforto, né? Sustente a nossa capacidade de romper com padrões negativos, né? A igreja usa muito a palavra pecado no sentido do nosso comportamento negativo. Eu sempre tive essa clareza, né, com relação aos pecados que, bom, pelo menos da forma como eu entendo, né, que a igreja fala muito sobre os pecados que a gente comete, como a ira, a raiva, né, a luxúria, o medo, que é velado, mas também é um pecado capital, né, que é falado, a inveja. Todos esses pecados são vícios emocionais e comportamentais que a gente carrega e que todo mundo carrega, pelo menos um pouco de cada um. Às vezes um é muito mais predominante, né, do que o outro, mas a gente carrega como ser humano. E o fundamento todo é tu tomar consciência disso e ir superando, saindo da zona de conforto, que é justamente esse condicionamento, né? Porque algum desses pecados talvez seja mais forte em algumas pessoas, né? Talvez não, é mais forte em algumas, menos forte na outra e vice-versa, né? Mas todos nós temos, carregamos, e o grande objetivo da evolução e da busca é justamente iluminar esses comportamentos, né? E se aproximar cada vez mais do amor incondicional, se aproximar cada vez mais da mente de Deus, do coração, né? Do que Deus representa, né? Então, assim, eu quis trazer esse vídeo e trazer esse assunto para trazer esse insight que para mim fez muito sentido, né? E eu queria saber aí de vocês o que vocês acham sobre isso. Mas entender sobre a zona de conforto foi isso, porque o nosso cérebro, de forma geral, ele não quer sair da zona de conforto, ele não quer mudança, ele não quer nada que requeira esforço, né? Quanto menos esforço, menor, né? E a gente justamente gera dopamina no nosso organismo quando a gente vê valor em alguma coisa e isso vai nos gerar a motivação necessária para executar aquele comportamento, esperando pela recompensa daquilo, né? Esse é o sistema, né, de recompensa do nosso cérebro e naturalmente a gente não quer mudanças, a gente não quer esforço, né? Então, sair da zona de conforto, experimentando a vida humana, espiritual, né? É justamente romper com esse padrão limitante de ficar do mesmo jeito, de ser do mesmo jeito, de se comportar, sentir, pensar do mesmo jeito, né? Romper com essa barreira que eu acho que é o grande movimento aí que a gente busca e a gente só consegue, de uma forma científica, a gente só faz as coisas quando a gente tem uma percepção de valor daquilo que a gente vai fazer, ou seja, a motivação é fundamental para qualquer comportamento. Mas a gente só tem motivação a partir do momento que a gente enxerga valor naquilo,
Então, eu só vou mudar o meu comportamento se eu perceber com a minha consciência, com o meu conhecimento que aquilo é importante. Então, no caso da zona de conforto, sair da culpa foi um valor que eu percebi a partir do conhecimento que eu adquiri, ou seja, da expansão da minha consciência, de perceber que ela existia, que ela era limitante, que ela era dolorida e que eu não preciso dela. Porque eu sou um ser divino, assim como todo mundo é, né? Então, essa foi a percepção de valor que me motivou a segurar a onda, né? A ser persistente, né, nesse rompimento. E eu vou dizer que eu tenho colhido resultados muito positivos, né? Obviamente foi difícil no início, eu acho que não dá pra gente pensar que é num piscar de olhos. É num piscar de olhos que a gente tem a consciência, mas o resultado ele vai vindo, né, de pouco em pouco. O professor fala muito sobre isso também, né, na questão da alquimia e tudo. Enfim, esse é outro assunto, né, mas eu queria compartilhar isso porque quando a gente escuta a nossa intuição, né, quando a gente escuta a nossa centelha divina, Deus dentro da gente, e ele fala, faz isso, mas eu não tenho coragem, faz isso, né? Ele nos impulsiona para fazer algumas coisas, para falar, para nos posicionar, para romper, para, né? E a gente fica travado, porque, meu Deus, eu não tô acostumada, né? E ele fica ali. E eu sempre, assim, nesses momentos, eu fecho os olhos e peço, né, para minha centelha, tá, o que que tu quer que eu faça? Me diz, porque eu não tô entendendo. Eu sempre falo assim, nós temos uma relação íntima, eu acredito, cada vez mais, né? Porque eu falo justamente assim, tá, eu não tô entendendo o que que eu tenho que fazer aqui, que eu me perdi. E vem uma intuição, às vezes eu leio alguma coisa, outro dia eu vou gravar um vídeo sobre a sincronicidade. Sempre aparece uma forma da tua centelha te falar de forma clara, já que tu não tá entendendo, né? Ó, tá? E isso me ajudou muito, assim, eu percebi, assim, ó, gente, naqueles dias que eu tava me sentindo mais culpada, por exemplo, que a culpa tava ali, naqueles dias aparecia uma mensagem, eu abria um livro, abria até o Instagram, ouvia um vídeo, alguém falava comigo, sempre aparecia uma resposta que eu falava, tá, entendi, pronto, calma, relaxa, recupera. E esse foi o processo de sair da zona de conforto que eu queria compartilhar. E eu espero ter contribuído com vocês. E conta aqui pra mim o que você achou, se isso faz sentido, se tá te ajudando em alguma coisa, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.